meu povo, mais um vlogzinho aí pra vocês, né? E com novidade hoje, viu? Fiquem ligadinhos aí no vídeo. Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês aqui. Não quero dar muito spoiler, né? Porque eu me mudei de novo, né? Eu tô aqui querendo organizar o almoço de domingo, né? Assim, almoço de domingo só pra mim, meu e meu marido mesmo, né? Assim, não tem nada de diferente, não. Só a comida que eu vou fazer mais boa. Né, o feijão, vou colocar aqui no fogo e nessa outra panela aqui eu vou colocar o frango pra cozinhar. Gente, ela tá assim porque eu não passei aquele coisinha azul, né, que passa, eu esqueci o nome, que é pra ficar bem clarinha, mas depois eu vou comprar pra passar. Agora eu vou colocar o feijão pra cozinhar, né, e temperar o frango.
agora que eu vou mexer, colocar um pouquinho de água e colocar já pra cozinhar, né? E vou dar uma limpada nessa pia. O arroz já tava feito, né? Tava na geladeira. Aí eu vou aproveitar, né? Vou só esquentar. E eu já comprei aqui umas verdurinhas pra colocar no feijão. Eu não sei se eu faço um purezinho também. Eu ainda tô pensando aqui se eu vou fazer purê. Vou colocar o cuscuz também de molho. Coloquei o cuscuzinho de molho aqui. Vou esperar uns 10 minutinhos, né? Pra ele inchar bastante. E o resto das coisas já tá no fogo, né? E mel já tá aqui, ó. Traquinando. Ei, mamãe. Tá bagunçando, né? Olha o sol que ela já fez no chão. Tá, mamãe limpar. Bora pra ali. Vamos esperar agora cozinhar. E pôr cuscuz no fogo também e fazer o macarrãozinho, né? O franguinho já tá pronto. O cheirinho tá ótimo. O arroz também, gente. O cuscuz tá aqui feitinho já. Falta só o feijão que ainda tá aqui tomando sal e eu já coloquei o tempero. Já tá tudo temperado.